noite, tudo bem com vocês? Demoramos para ter a aula, né? Então estamos de volta. E se Deus quiser, vocês estão bem, é isso que é importante. No momento é importante a gente nos cuidar e preservar a vida, né? Antes de mais nada. Então vamos, espero que estejam bem, né? Gostaria de estar junto com vocês, que é muito mais gostoso do que gravar aula. Então nós vamos começar com as rebeliões na colônia, no tempo que o Brasil ainda era colônia de Portugal. Então, na época da colônia, as revoltas da colônia, no período colonial, elas costumavam ser divididas didaticamente em o quê? Nativistas e separatistas. Nativistas era aquela que ocorria entre os próprios colonos e a burguesia, que eram os donos de fazenda, contra os altos abusos dos impostos, de ordens que vinham de Portugal. Então, e tinha principalmente no Nordeste e outras regiões brasileiras que a produção caiu, como os jesuítas também, o Papa proibiu escravizar os índios, né? Então, aí a mão de obra também ficou fazendo falta. Então, nós vamos ter esses dois tipos de rebeliões na época colonial. A que era nativista, que era aqui, contra as ordens que vinham de Portugal. As separatistas eram as que o que queriam, que o Brasil se libertasse de Portugal, né? Proclamasse uma república. Porque nós sabemos que todos os reis absolutistas que eles querem ter todos os poderes nas mãos deles, né? E eles querem o quê? Tanto a nobreza, que é a igreja, e todos eles tinham todo o controle na mão, né? Então, essas revoltas. Então, nós vamos começar aqui, bem resumidinho, na segunda metade do século XVII, a queda dos preços do açúcar, por quê? Tanto nos Estados Unidos como nas Antilhas, o açúcar estava sendo muito fabricado. Então, o que aconteceu? O preço caiu. O preço caiu para eles venderem para fora, né? Então, com isso também já veio o prejuízo, né? E isso afetava muito a Portugal, porque menos dinheiro era enviado para eles. Para garantir esse lucro, a coroa portuguesa promoveu uma série de reformas administrativas e reorganizou a exploração comercial da colônia americana, né, das colônias da América. Então, o que com isso? Para obter mais lucros, aumentando os impostos, proibindo que estava escravidando indígena que não podia mesmo, né? Que era um direito deles, que eles eram os primeiros habitantes da terra, e vários abusos que vinha de Portugal para só tirar vantagens do Brasil. Então, as medidas tomadas desagradaram profundamente os colonos, que antes podiam comercializar, lembra que nós falamos da abertura dos portos, tudo, com os holandeses que aqui se encontravam. Agora tinham que submeter aos preços estabelecidos apenas pelos ditados pelos portugueses. Porque enquanto os holandeses estavam aqui, eles comercializavam com os holandeses e eles negociavam os valores. Aí o que aconteceu? Portugal ditou qual seria o valor, né? Aí ficou mais difícil a negociação. Nesse clima de insatisfação, várias revoltas eclodiram, quer dizer, aconteceram por diversas regiões do Brasil. Veja aqui alguma delas. É tudo que eu já comentei com vocês. 1640, que foi no Rio de Janeiro, né? Um motim popular do povo, no qual eclodiram em consequência da decisão do Papa de declarar livre todos os indígenas da América. Que nós vamos ver depois que os jesuítas foram expulsos do Brasil por esse motivo, né? De não escravizar os índios. E aí, como seria a mão de obra? Quem descumprisse a ordem seria excomungado. Porque como eu expliquei, o clero era muito importante nessa época, né? E a nobreza eram os mais importantes na época. Outra, 1653, na cidade de São Paulo, os jesuítas, acabei de falar já, os jesuítas foram expulsos por tentar cumprir a ordem do Papa
de libertar todos os indígenas de trabalhos escravos. Né? Então, os jesuítas foram expulsos do Brasil porque eles não estavam ali para ensinar os índios a ser escravos. Né? Eles eram para ensinar religião, ensinar costumes diferentes para ele, uma língua, ter um estudo, ensinar um estudo. E eles queriam que escravizasse. Então, todos esses motivos. Várias revoltas foram motivadas na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, por causa da questão do aumento de impostos. Já falei também. Ainda no Nordeste, nesta mesma época, eclodiram revoltas motivadas pelo controle do poder que envolveram a elite colonial. Entretanto, em nenhum momento foi questionada a condição de ruptura dos laços políticos do Brasil em relação a Portugal. É isso que quando eu quis explicar para vocês de revoltas nativistas e separatistas, essas daqui, que a gente vai estudar depois, uma delas na outra aula, elas não tinham intenção no momento de separar, eram questões internas, no qual eles se rebelavam contra as decisões que vinham de Portugal. Né? Aumentando impostos, não podendo escravizar os índios. Então, essa é a matéria de hoje. E aí vem as perguntas, vocês leem, tá fácil. E até a semana que vem. Um abraço, tudo de bom.